Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês também? Eu espero que estou orando para que esteja tudo bem. Eu estou bem, graças a Deus. Tudo vai bem, como diz o antigo ditado cristão, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Hoje eu quero ministrar uma palavra da parte de Deus. Talvez não é muito bem o que gostariam de ouvir, mas é o que precisam ouvir. Eu, como sempre, na minha humilde residência, preparando que daqui a pouquinho, se tudo correr bem, se o tempo permitir, se Deus e o tempo permitir, porque aqui está muito chuvoso esses dias, e se tudo correr bem, nós vamos para um culto de ar livre, abençoado, ministrar um trabalho. Meu objetivo é missão, um projeto do coração de Deus. Faça sol, faça chuva, a gente está na obra fazendo missão. Mas o que eu quero falar nesta oportunidade para os senhores que irão ouvir, me ver nesse vídeo, quero dizer aqui, é o vosso amigo e irmão em Cristo, presbítero, missionário Deronildo Santos. Eu já observei que quando eu menciono que sou missionário, para alguns até debocham, fazem pouco caso, mas eu me lembro de Paulo. Paulo não foi chamado pelo homem. Paulo foi chamado diretamente por Jesus. E Jesus não deixou Paulo enganado quando disse que ele haveria de sofrer por amor do Evangelho. Então nós pagamos o preço. Mas se não me querem honrar como missionário, honra-me, segundo a Bíblia, como presbítero. A Bíblia me dá respaldo. Presbítero para ministrar a palavra de Deus, e pelo tempo, pela experiência e permissão de Deus, é lógico, eu creio que eu tenho sim essa autoridade baseado na Bíblia. Pedro falou aos presbíteros, e que os presbíteros sejam aptos a ensinar. Então, se eu falar alguma coisa fora da palavra de Deus, pode corrigir. Pode apertar a tarraxa. Mas se estiver dentro da palavra, ouça e guarde no seu coração. Porque o salmista Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E nós estamos vendo que os dias são maus. Os dias são de trevas. Eu já tentei várias vezes, abrir a minha Bíblia, apenas ministrar bênçãos. Olha, meu amado, meu irmão, minha irmã, ouvinte, Deus manda te dizer uma bênção. Mas não é nada disso. A cada dia que passa, a cada instante que passa, a palavra de Deus vai se cumprindo. A cada instante que passa, vai aumentando a fúria do adversário contra a igreja do Senhor. A cada dia que passa, a ira do adversário, o furor, vai aumentando. Sabe por quê? Porque agora, mais do que nunca, biblicamente falando, está mais perto de o Senhor autorizar o toque da trombeta e os santos irem embora. Está muito, muito perto. E eu quero dizer uma coisa para os senhores, meus irmãos, minhas irmãs, também obreiros.
amigos e amigas que não são cristãos ainda, mas que ouça. Quem tem ouvido, ouve o que o Espírito Santo diz à igreja. E quando a gente fala baseado dentro da palavra, pode ter certeza, é sim o Espírito Santo que está falando. Que o próprio Senhor Jesus Cristo diz que ninguém fala a palavra de Deus se não for baseado ou pelo Espírito Santo de Deus. E uma coisa eu digo, o adversário da tua alma sabe muito mais do que você imagina o quanto está perto, o quanto está próximo de o Senhor Jesus Cristo autorizar o tocar da última trombeta, ou o tocar da trombeta. 2 Tessalonicenses 4. E poucos dias atrás, eu fui mal interpretado. Não vou falar que fui criticado, porque não chegou ao meu conhecimento, mas ficaram meio assim. Quando eu falei, e eu volto a falar, Jesus não vai voltar. Presta bem atenção no que eu estou falando. Agora, não é que nós, igreja, devemos nos preparar para Jesus voltar. Não. Nós devemos nos prepararmos para sermos arrebatados. Isso vai ser apenas para os santos, nos 4 cantos da terra. Então, onde você estiver, abra a tua Bíblia, leia segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, que autorizará o arcanjo tocar da trombeta, e nós seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nas nuvens. Na primeira oportunidade, o Senhor não vai vir, Ele vai chamar-nos e nós subiremos ao encontro do Senhor. E eu quero te dizer, concluindo, 1 Coríntios, capítulo 15, todos os dias nos meus vídeos eu falo isso. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. É o meu preferido, porque eu espero sim esse dia. Diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Abra a tua Bíblia, leia a tua Bíblia. No momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta tocará. Mas enquanto muitos cristãos estão desapercebidos, não dão ouvido a essas palavras, parece que estão brincando, Satanás, ele não está brincando. Sinto muito em dizer, em desapontar alguns que estão vacilantes com a sua fé. Presta bem atenção. O adversário das nossas almas está lutando terrivelmente de todas as formas e maneiras para te derrubar, para fazer você desistir, para te fazer desanimar, para fazer você duvidar, desacreditar, para você não ouvir a palavra de Deus. Mas quem tem o Espírito Santo se liga na palavra de Deus, principalmente hoje, no dia chamado hoje, muito mais do que antes. Olha o que está acontecendo ao redor do mundo, da terra. Se isso não é verdadeiramente a Bíblia se cumprindo em nossos dias. E a palavra de Deus diz que por causa disso, Satanás, ele anda rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O diabo, vosso adversário, anda rugindo como leão. Como, não estou falando que é um leão, é como, igual, parecendo um leão, para que possa tragar, derrubar, fazer desviar, fazer se afastar, fazer desacreditar da palavra de Deus. Então, eu quero falar rapidamente, um pouquinho, para o vídeo não ficar muito longo. Eu pergunto, que parte
você ainda não entendeu, crente, que aceitou Jesus, que parte você ainda não entendeu que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades das trevas. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Que parte que você não entendeu ainda? Que parte, irmão? Que parte, minha irmã? Que parte, obreiro? Que parte, novo convertido, você não entendeu ainda? Que a sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra a potestade das trevas. Você, crente, não é do mundo. Quando você aceitou a Jesus como seu Salvador, você aceitou uma batalha, uma guerra. E essa guerra não é uma briguinha qualquer, de esquina, de rua, de porta de bar. É uma guerra que resultará no destino à eternidade. Esta é a guerra. Todo mundo, segundo a Bíblia, 1 João, capítulo 5, versículo 19. Todo mundo está desse jeito. Abre a sua Bíblia e lê. Todo mundo jaz. Quando se diz a palavra jaz, diz está no maligno. Mas quando o homem aceita Jesus, ele não está mais no maligno. Ele agora é de Deus. Está lá em 1 João 5,19. Nós agora somos de Deus. Nós não somos mais do maligno. E pelo fato de não sermos mais do maligno, porque outrora nós éramos, nós fazíamos a vontade dele. Então, depois que nós aceitamos a Jesus, nós começamos a negar as nossas vontades, os nossos desejos, renunciar. E ser crente é isso, exige renúncia. Jesus Cristo disse que aquele que não negasse a si mesmo não tem parte comigo. Então eu pergunto de novo, que parte ainda você não entendeu que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue? Você já leu Efésios capítulo 6, versículo 12? Mas eu não digo apenas ler, já refletiu, já parou para analisar o que aqui a Bíblia diz em Efésios? Que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra a potestade das trevas. Porque quem são os príncipes das trevas? Quem são os príncipes das trevas deste século? Quem são as hostes espirituais da maldade que está nas regiões celestiais? Quem são os principados? Quem são as potestades das trevas? Você já parou para pensar que não são palavrinhas qualquer? Você já parou para pensar, meu irmão, minha irmã, que a sua luta é uma batalha de vida e morte no sentido literal da palavra? Não apenas física, porque Jesus disse, não temais o que pode matar o corpo e nada mais pode fazer, mas temeis aquele que além de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. E o adversário das nossas almas, potestade, príncipe das trevas, né? Ele está lutando para isso. Eu anotei aqui, eu vou ler para vocês. Os principados das trevas são a primeira, ou é a primeira categoria de príncipes, chefe, superior, ou primeiras categorias de demônios. E quando se fala em demônios, não estamos falando de pessoas qualquer. Nem pessoas são espíritos. São demônios no sentido literal da palavra. São anjos que caíram, foram expulsos da presença de Deus. E é eles que lutam. Então, esse principado são demônios, são as primeiras categorias que estão ali lutando continuamente contra nós.
Isso é principado. Quem são as potestades? São as forças, poder e poder supremo, nível inferior de príncipes, mas não menos poderosos. Para nós que somos homens pecadores, nós somos carnais, são muito superior. Quem são os principados? Você já leu o que é principado? Primeiros e presidentes de nações, exerce autoridade sobre grupo demônios que comandam. Grupo de demônios que comandam. São esses principados, essas potestades, tudo, governam nações inteiras, presidentes, juízes, pessoas dotadas de poderes que eles dão para que eles possam governar as nações. Então essa é a nossa luta. É contra esses que nós temos que lutar continuamente. Esses são os príncipes, são os primeiros presidentes, autoridades. Talvez você muitas das vezes não sabe o que está acontecendo em muitos países, não sabe o que está acontecendo no mundo, não sabe o que está acontecendo às vezes na cidade, é porque você acha, você olha, você vê apenas homens, você vê apenas pessoas, mas você não sabe. Quando nós não oramos, quando nós não procuramos discernimento, quando o Espírito Santo de Deus não nos dá sabedoria, não consegue ver que por trás desses homens existem demônios, autoridades das trevas, príncipes, possuindo reis e autoridades para governar, para fazer coisas más. E é isso que está acontecendo. E isso vem causando prejuízo dia após dia. E a tendência, meus amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, a tendência é piorar. Porque vai se cumprindo a palavra de Jesus, Mateus 24. Está chegando o fim de todas as coisas. Apocalipse capítulo 12, versículo 12, diz que o diabo, vosso adversário, ele desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. É claro que essa descida de Satanás, literalmente falando, será após ou no período da grande tribulação, após o período final. Mas enquanto não acontece tudo isso, enquanto a igreja não é retirada, está acontecendo no mundo uma batalha travada contra a igreja. Por isso, Mateus 18, Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por isso que hoje em dia nós vemos muitas igrejas falindo, muitos líderes religiosos caindo, muitos pastores sendo seduzidos. Por quê? Porque não deram ouvido à palavra do Senhor, ou não procuram se informar verdadeiramente quem são essas hostes espirituais da maldade, esse principado, esses príncipes das trevas, de Efésios capítulo 6. Então precisa estudar. Quem são? São esses que estão dominando homens maus. E às vezes Deus permite. Por que que Deus permite? Deus permite para que o homem reconheça, entenda e se reconcilie, se arrependa. Para que o homem entenda e volte-se para o Senhor. Porque se não deixar o pecado, se não abandonar a iniquidade, vai ficar assim, escravo, refém dessa potestade das trevas, dos príncipes das trevas, dos principados. Quem são as hostes? Você já parou para pensar? As hostes são as espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quem são eles? Eu vou ler rapidamente. As hostes espirituais da maldade são tropas, exército de demônios que estão pronto, olha isso, pronto para atacar a qualquer momento, qualquer hora, em qualquer lugar, onde a batalha for mais intensa. Estas entidades malignas são enviadas a todo instante contra pessoas, grupos ou nações. Não se ilude, achando que é uma batalha, uma briguinha qualquer. Não, não. É uma batalha travada de vida ou morte. São legiões, são exércitos. Isso é hostes
espirituais da maldade, segundo Efésios capítulo 6, versículo 12, e que o crente precisa entender, o crente precisa parar desse negócio de mimimi, parar de entrar nas redes sociais para brincar. O crente tem que aprender a pegar a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer Jesus. Disse: errais não conhecendo as Escrituras, examinai as Escrituras, porque de mim elas testificam, disse Jesus. E quem não conhece as Escrituras, quem não procura conhecer o seu adversário, se torna presa fácil, fácil, e não precisa muito. É por isso que muitos dizem, tá dentro da igreja, com o pé na igreja, com o pé no mundo, tá na igreja, mas fazendo a vontade das coisas do mundo, porque não procurou aprender quem é o adversário. A melhor estratégia da batalha, de um jogo, é conhecermos a capacidade ou as qualidades do adversário. E muitos não estão procurando, não estão atentando para isso. Então, estes são as hostes espirituais da maldade, né? Eles estão prontos para atacar em qualquer lugar, onde a batalha for mais intensa, seja o país que for. Você lembra aquele demoniado gadareno? Quando Jesus perguntou para vocês: quem são vocês? Ele falou: são legiões. Você sabe o que é uma legião de demônio? São mais de 12 mil anjos caídos, ou 12 mil demônios em um corpo. E o que imagina o que eles podem fazer? Não se ilude achando que os demônios, que eles possam apenas jogar a pessoa no chão, cair, ficar endemoniado. Não! Eles são estratégicos, o estrategista, ele sabe lutar, ele sabe guerrear, ele sabe administrar, eles são treinados para isso. Então você crente, você obreiro, você irmã do ciclo de oração, precisa conhecer, precisa parar um pouquinho, pegar a sua Bíblia, sentar e começar a examinar Efésios capítulo 6, versículo 12, e entender o que Paulo está dizendo. E você vai entender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra a potestade das trevas, contra os príncipes deste século, nos lugares celestiais. Então leia a Bíblia, não deixa de estudar, de conhecer. Príncipe, você se lembra alguma coisa de príncipe? Príncipe da Pérsia, príncipe das trevas? Lembra de capítulo 10 de Daniel, versículo 13? Você lembra? Daniel orou 21 dias. Olha, presta bem atenção para finalizar. Daniel orou, ali, pagando o preço. E na hora que Daniel começou a orar, Deus enviou o anjo Gabriel. E disse o anjo Gabriel para Daniel: olha, o príncipe dos persas. Daniel, capítulo 10, versículo 13. O príncipe dos persas me resistiu, ou lutou com ele, por 21 dias. Agora pensa você que é crente, pensa eu, que somos seres humanos feitos do pó da terra. Se o príncipe dos persas, ou um demônio, teve audácia, ousadia e resistência para resistir um anjo Gabriel. Quem é Gabriel? Gabriel é o anjo que assiste diante de Deus as nossas orações. Ele impediu por 21 dias. Que chegou ao ponto para Deus mandar Miguel, arcanjo, porque senão Miguel não ia descer, não ia conseguir. Então você, crente, precisa conhecer o seu inimigo. Conhecer, por quê? Porque que às vezes passa por luta, porque que às vezes a gente passa por dificuldade. É para isso, para que a gente desista da caminhada. Mas o Senhor manda te dizer: persevera, examina as Escrituras e ser fiel. Veja bem, o príncipe deste mundo, né? Está lá também, que são a mesma coisa que legiões. Marcos capítulo 5, versículo 1 a 9, eu acabei de falar. Legião equivale a 6 mil demônios. Então, meus amados, não se deixe enganar. Não subestime o poder das trevas. Procura conhecer a Bíblia. Principados são hostes da maldade, que nós devemos lutar até o fim.
aquele que perseverar. Outra hora, com mais calma, eu vou fazer um estudo mais específico em cima disso. Mas leia com calma Efésios capítulo 6, versículo 12. Amém? Que o Espírito Santo de Deus te ajude. Que o Espírito Santo de Deus te dê graça. Que o Espírito Santo de Deus te ilumina, te faça entender que a tua luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra a potestade das trevas, principado, príncipe, demônios poderosíssimos. Amém? Aqui foi o vosso amigo, irmão, presbítero, missionário enviado por Deus para te ministrar esta palavra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Esta é a palavra que eu deixo para o seu coração. Fica com Deus, fica na paz, fica na fé. Depois a gente conclui com mais calma, porque ligaram um som aqui e só o sangue de Jesus. Acho que é porque eu estou falando sobre isso, né? Deus abençoe. Paz do Senhor, a paz do Senhor. Glória a Jesus. Amém.